cada um de vocês que está aqui conosco e também a todos que nos assistem online. Hoje nós estamos dando início a um dia muito importante para a medicina intensiva brasileira, pois nós vamos discutir assuntos de extrema importância e que impactam diretamente na qualidade e segurança da assistência ao paciente grave. E que muitas vezes, infelizmente, são assuntos que não são debatidos com a profundidade e com a frequência com a qual nós precisamos fazer. Então, muito obrigada a todos que fazem parte desse momento da construção da excelência na assistência do paciente grave nas nossas UTIs. E também celebramos os 10 anos de um projeto transformador, que é o projeto UTIs Brasileiras. Através do banco de dados construído, 1.001 possibilidades foram abertas, não só de qualidade na beira-leito, de aumento da qualidade da beira-leito, mas da construção de conhecimento, do entendimento da nossa realidade e da abertura de muitas chances de soluções para os nossos pacientes. Então, eu gostaria de passar a palavra primeiro para a doutora Fernanda e depois para os nossos colegas que vão falar um pouquinho mais desse projeto tão importante para todos nós, que é o UTIs Brasileiras, e mais uma vez agradecer a presença de todos. Doutora Fernanda, presidente da SOTIERG. Bom dia, gente. Anfitrionando. Bom dia a todos. É uma enorme alegria para nós aqui do Rio de Janeiro trazer o projeto Simpósio UTIs Brasileiras para o Rio. É a primeira vez que ele está aqui, e isso a gente conversou bastante. Então, apesar de ser o berço desse banco de dados, a gente nunca tinha recebido esse evento. Então, é uma alegria, um presente a gente poder celebrar os 10 anos do Simpósio das UTIs Brasileiras e do projeto aqui no Rio, nesse lugar tão especial para a medicina do Brasil. Então, a gente está na Academia Brasileira de Medicina. Para quem não está aqui presencialmente, é um lugar histórico, com muitas coisas bonitas e muito importante. Queria fazer um agradecimento especial para a professora Eliette, que é a primeira presidente mulher da Academia Nacional de Medicina. Então, hoje estamos aqui num dia muito importante para discussões muito relevantes e recebendo todas as pessoas que quiserem estar. Quem puder vir aqui presencialmente, a gente vai estar aqui o dia inteiro. Vale a visita, vale a discussão. E quem nos está acompanhando online, tenho certeza que a gente vai ter um dia maravilhoso. Vou aqui passar para o Márcio Soares agora. Bem, bom dia a todos, né? Estão aqui presencialmente e online. Dito pela Patrícia e pela Fernanda, hoje é um dia de alegria, né? De celebração, também de muita aprendizagem e muita reflexão, né? Sobre a terapia intensiva do Brasil. Nós estamos num ano especial para a IPMED, né? Nós temos a alegria, né? De estarmos juntos num projeto que é para o bem, né, da terapia intensiva brasileira, para o bem da sociedade, que é o projeto UTIs Brasileiras. Nós estamos celebrando 10 anos dessa iniciativa, e essa iniciativa surgiu, né, há esse período aí, né, 10 anos, né, quando a MIB, através da pessoa do Ederlon, da Suzana, né, do Fernando, nós nos reunimos e entendemos que havia um espaço para fazer a construção de um registro de terapia intensiva, que hoje é o maior registro de terapia intensiva do mundo, né? Em números, nós temos praticamente 50% do parque de leitos de UTI do Brasil, né? Uma representatividade enorme, né? E ao longo dos anos, nós já temos informações de cerca de 9 milhões de pacientes internados, e esses dados hoje, eles têm uma série de implicações, né? Esse projeto tem 3 pilares, né? Um dos pilares é que o projeto seja um veículo, né, de divulgação e transparência dos resultados de terapia intensiva, do perfil dos pacientes internados em terapia intensiva no Brasil. Isso está disponível para qualquer cidadão, né, através do site, né, www.utisbrasileiras.com.br.
também dar visibilidade externa da realidade da terapia intensiva do Brasil, uma vez que essas informações são disponíveis em inglês e em espanhol. Uma outra vertente é o acesso a qualquer UTI do Brasil, por menos recurso que esteja, a possibilidade de estar aderente, né, à monitoração dos indicadores que são recomendados pela MIB, pela RDC7, Instrução Normativa número 4 da Anvisa. E, por fim, a cada ano, a gente também tem uma iniciativa de reconhecer aquelas unidades que têm melhor desempenho, né? Eu aqui falo como intensivista, também falo pela IPMED. Para nós é uma imensa alegria, né? A IPMED ela pretende ser orgânica, né, para a sociedade, para a terapia intensiva no Brasil, e ter a MIB juntos nesse projeto é uma grande satisfação, tá? Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão envolvidas aqui, palestrantes, amigos, né, as pessoas que estão nos assistindo, todo o apoio aí da equipe técnica e principalmente a Fernanda, né, e a professora Eliette Busquela por ter nos proporcionado, né, realizar esse evento nessa data tão importante, né, dos 10 anos na Academia Nacional de Medicina, né, que tem uma importância histórica e uma importância grande aí para toda a medicina no Brasil, né, e eu desejo a todos um bom evento. Obrigado. Vou falar muito rapidamente. Sou Jorge Salu, sou médico intensivista. Tenho o prazer de estar aqui com vocês hoje, falando como um dos fundadores do projeto, CPMED, ver essa parceria com a MIB. E acho que esse local, para quem está remoto, disse a Fernanda, perde um pouco o brilho de estar aqui presencialmente, porque é um local impressionante, né? Ele reflete 200 anos de história da medicina brasileira e do Rio de Janeiro. E eu acho que a gente tem uma oportunidade hoje de refletir sobre esses 10 anos aqui dentro desse contexto, sobre esses 10 anos do Projeto UTIs Brasileiras, numa reflexão orientada pelos dados, pela informação, pelo que a gente aprendeu, mas também que vai sempre ajudar a gente a nortear o que a gente vai fazer nos próximos 10 anos, onde a informação, a tecnologia, o uso dos dados para orientar as melhores práticas é um imperativo para a gente que trabalha com medicina intensiva hoje. Então, eu convido vocês para aproveitarem esse dia, lembrando que quem está remoto, a gente vai ter o dia inteiro de programação e a gente espera poder seguir aí com vocês. Vamos dar início, então, à primeira mesa, que vai ser coordenada pela doutora Cássia Rick e a doutora Suzana Lobo. A single-minded focus, a mission-driven spirit. You are what you do, and what you do is move healthcare forward. Your patience, your care, your expertise, focused on an outcome, a result, a goal. But with changing needs and ever-evolving demands, it helps to know who is on your side to help discover, diagnose, and deliver. You may have heard of us. You may have even seen us. But now is the time to get to know us and why we're made for what's next in health. We've always been there, in more places than you may know, doing work today for all your tomorrows. Because when you're talking healthcare, you're speaking our language. We are BD. We understand the future can be unpredictable, yet full of possibilities. That's why we're constantly improving, turning what if into what is for more than 125 years. What you need now and what you need next is what we're made for, matching your expertise with our innovations. And the only way we measure our success is by yours. In your offices, in your labs, and in your hands. For your patients, your families, your communities, and wherever care is needed and delivered. Because the future is more promising when we work together, when we innovate together, knowing we can make tomorrow better together. BD,
advancing the world of health. Bom dia a todos. Meu nome é Suzana Lobo, eu sou professora da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e intensivista. E junto com a doutora Cássia, nós vamos liderar essa mesa. Só primeiro queria agradecer a oportunidade. Imaginar que há 10 anos atrás, né, a gente vê esse projeto, foi muito evidente que a MIB tinha que apoiar e acompanhar, e isso gerou muitos frutos, sem dúvida nenhuma. Obrigada, Suzana. Bom dia a todos. Queria também agradecer a oportunidade de estar participando desse projeto. É um projeto muito importante para a medicina intensiva brasileira. Meu nome é Cássia Rigg, sou médica intensivista, sou presidente futura da SOTIERG. Junto com a doutora Suzana, nós vamos moderar essa primeira mesa. Eu queria chamar o doutor Ederlon Rezende, que vai falar... A Patrícia? Tá. Então, queria primeiro chamar a doutora Patrícia Mello, presidente atual da MIB, para falar sobre staff nas UTIs brasileiras. Bom dia. Então, nós vamos começar a nossa manhã. Não está passando aqui. Vou projetar. Pronto. Vamos começar a nossa manhã falando um pouco sobre staffing nas UTIs brasileiras, ou seja, nos recursos humanos de nossas UTIs, né, que nós bem sabemos que precisa ser representado por um grande time multidisciplinar que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a grande verdade é que nós temos pouquíssimos estudos, e os poucos estudos que temos têm grande variabilidade. Então, isso impacta muito em qualquer conclusão que nós possamos ter sobre o tema, em especial quando tentamos aplicar esses dados em um país tão grande quanto o nosso e com tanta desigualdade, onde 75% da população é usuária do SUS e apenas 25% da saúde suplementar. E, além disso, temos um outro fator que é de extrema importância e que impacta nisso, que é a heterogeneidade na formação multiprofissional. Então, não necessariamente um profissional de uma determinada área, num determinado lugar, terá o mesmo resultado que a mesma classe profissional em um outro, em um país como o nosso. Então, isso deve trazer sempre a reflexão de se nós podemos, se nós devemos simplesmente replicar modelos internacionais, sem a devida reflexão. Mas, em todo caso, quando falamos em recursos humanos, esses itens, eles são essenciais que a gente esteja atento. A gravidade do paciente, que deverá determinar o nível de monitorização e cuidado necessário, as diretrizes científicas das sociedades que estiverem presentes, o respeito à organização e política institucional no seu departamento de RH, que deve sim levar em consideração o ambiente de trabalho, capacitação da equipe disponível naquele lugar e tentar individualizar a condição na medida do possível, usar de suporte tecnológico com ferramentas que possam predizer carga de trabalho e otimizar a distribuição dessa força de trabalho e obedecer, respeitar os marcos normativos legais vigentes que são distintos de acordo de onde você esteja. Por exemplo, nos Estados Unidos, alguns estados têm leis próprias sobre o RH de suas UTIs. No nosso país, nós temos legislação vigente, que são essas que estão listadas aí, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas também. Os modelos de recursos humanos mais comuns no mundo, eles podem ser divididos em 3 grandes tipos. O de UTIs abertas, onde qualquer médico poderia admitir seu paciente para a UTI e ser o médico assistente durante a estadia dele na UTI, e ter intensivistas disponíveis para pareceres eletivos apenas. As UTIs fechadas, onde os pacientes são manejados por um time liderado pelo intensivista, e que fique bem claro que a literatura mundial
explícita em admitir que esse modelo é geralmente associado com melhores desfechos para o paciente e melhor uso de recursos. E um modelo híbrido, chamado de semi-fechada, UTI semi-fechada, que seria um parecer mandatório para o intensivista, mas mantendo o assistente como um co-assistente no manejo desses pacientes. Com relação aos marcos normativos do nosso país, nós temos a RDC 7 da Anvisa, que foi a pioneira para regulamentar isso, a resolução do CFM de 2020, a 2271, e uma portaria ministerial 2262, publicada em dezembro de 2023. O que elas dizem? A RDC 7 2010, que foi publicada 8 anos depois do reconhecimento oficial da especialidade pela Comissão Tripartite, foi a primeira a dispor sobre os requisitos mínimos. Não são os ideais, são os requisitos mínimos para o funcionamento das UTIs brasileiras. E aqui eu selecionei os pontos relacionados a recursos humanos vigentes dessa resolução, que é o fato de reconhecer a necessidade de ter um intensivista titulado para as posições de responsabilidade técnica e para diarista rotina nos 2 turnos, manhã e tarde. No caso da pediatria, um neonatologista, ou seja, um pediatra com área de atuação em neonatologia para a UTI neonatal e um pediatra com área de atuação em medicina intensiva para a UTI pediátrica. Reconheceu também que era preciso ter coordenador do time de enfermagem da fisioterapia e que deveriam ser especialistas na área, e que tanto os cargos de RT, no caso médico, e as coordenações de enfermagem e fisioterapia deveriam assumir essa função em, no máximo, até 2 unidades. A relação profissional-paciente de 1:10, na maioria das profissões, excetuando o técnico de enfermagem, que seria 1:2, devendo ter 1 a mais geral para suporte da UTI como um todo, exigindo dedicação integral para a UTI, no horário escalado, e menciona o acesso à assistência, quando se refere à nutrição, fonoaudiologia, farmácia, psicologia e odontologia, não determinando a necessidade de um profissional dedicado a essa assistência. Apesar disso, eles colocam no artigo 23 que essa assistência farmacêutica, psicológica, fono, odontológica, nutricional, deve interagir com a equipe multiprofissional. Então, sinaliza que deve ser um trabalho integrado, mas não exige de forma única. Já na RDC 7 também, houve a definição das UTIs. Então, definiu UTI adulto, pediátrica, neonatal e UTI especializada. E aqui eu queria chamar uma atenção importante, porque todos nós temos que ter essa ciência. UTI especializada é, antes de qualquer coisa, uma UTI. E é por isso que precisa ser conduzida por intensivistas. O que define o que é uma UTI é o nível de monitorização e de suporte que ela vai entregar, e não o tipo de paciente que ela vai receber, tá? Então, é importante essa conceituação que está vigente já desde 2010 aos olhos da Anvisa. E o papel da Anvisa é também de fiscalizar, de se certificar que esses recursos humanos são atendidos em função de manutenção da qualidade e segurança. Apesar disso, de ter sido inovadora na época, e apesar de algumas coisas que nós gostaríamos que fossem mais completas, mesmo com esses requisitos, a RDC 7 vive em constante ameaça. Em 2020, logo no comecinho da pandemia, nós conseguimos que essa resolução importante do CFM, que hoje é a normativa legal mais importante, estruturante do funcionamento da nossa especialidade, em especial no que se refere a recursos humanos e atribuições dos recursos humanos referente à profissão médica, especificamente, ela foi publicada na vigência de um cenário de ameaça de queda da RDC 7. E assim nossas UTIs ficariam sem nenhuma normativa legal naquele momento. E aqui, novamente, é definido UTI e unidade semi-intensiva, ou unidade de cuidados intermediários, UCI. E
essa definição é baseada pelo nível de atenção, pelo nível de cuidado. Então, a gente tem UTI nível 3, muito alto, nível 2, alto, e nível médio baixo, UCI, que seriam as semi-UTIs. Então, toda unidade de assistência a paciente grave precisa estar inserida em um desses 3 níveis, e é a partir daí que os recursos humanos são delineados. Quando é UCI, no caso, a proporção para médicos passa a ser 1:15, médico plantonista, e na UTI nível 2 e 3, 1:10. Então, é importante entender isso, porque mesmo nas ditas chamadas UTIs de especialidade, que você chama de unidade de AVC, de unidade coronariana, unidade de queimado, ela precisa estar classificada em um desses 3. Você pode ter uma unidade coronariana, que é uma UTI nível 2, nível 1, ou uma UCI coronariana, ou de queimados, ou de AVC. Então, caso contrário, nós íamos ter 20 tipos de unidade diferentes. Quem quisesse colocar um nome, ia colocar o nome que desejasse. Então, qualquer que seja a unidade, a classificação adequada são esses 3 níveis, que determina nível de staffing de recursos humanos. Essa resolução, ela também diz a habilitação, o dimensionamento e a atribuição da equipe médica. Então, ela faz isso, ela define tanto o RT, a função do RT, a função do médico diarista, e aqui eu gostaria de chamar a atenção para 3 pontos comumente interpretados de forma equivocada. Você pode ter sobreposição dos cargos de RT e de diarista, mas você não pode ter sobreposição de cargo de diarista com plantonista. O diarista, ele tem a função de ser o segundo par de olhos, então ele não pode estar sendo o plantonista do dia e o diarista, tá? A outra coisa que essa resolução chama a atenção é o fato de que esse papel ele não deve ser plantonizado, porque ele precisa estar disponível, muitas vezes fora do horário que ele cumpre, para que ele possa sempre ser a reserva para o plantonista. Por que isso? Porque o nosso plantonista muitas vezes não tem nem mesmo uma residência médica. Apesar do que essa resolução deixa muito claro que o médico plantonista, idealmente, deveria ser intensivista. Alternativamente, deveria ter pelo menos uma residência médica. Se isso não for possível, ele deveria pelo menos ter 2 anos de experiência, ou seja, a resolução expressa claramente que não deve ser um recém-formado, ter 2 anos de experiência clínica e ter alguns cursos de suporte avançado em vida, tá? Via aérea difícil, ventilação, suporte neurológico básico. No caso da pediatria, tem que ser minimamente pediatra, né? Então, já tem que ter concluído uma residência. A pediatria está à frente das de adultos. E o terceiro marco normativo é essa resolução do Ministério da Saúde, de dezembro de 2023, que reforça o que a gente já falou. Também o Ministério da Saúde reconhece apenas 2 tipos de unidades, UTI ou UCI. E aí, um subgrupo dessas 2 é que ele pode ter outras denominações. Mas observe que quando se refere, por exemplo, aqui, UTI coronariana, UCO, tipo 2 ou 3, tá? Então, tem que dizer o que é. UTI de queimado é uma UTI. Eles não reconhecem UCI de queimados. Então, é importante ter em mente essa nomenclatura e o que é reconhecido oficialmente, tanto pelo CFM, quanto pela AMIB, quanto pelo Ministério da Saúde. O que tem de importante nessa resolução do Ministério da Saúde? Ela define carga horária para o RT e para o rotina, e ela não menciona os 2 turnos da rotina. Já questionamos sobre isso, e pode ser 2 horas de manhã e 2 horas de tarde, porque nós acreditamos na importância da distribuição dessa assistência. Não menciona a não sobreposição com a posição de plantonista, o que é bastante importante, porque desvirtua a função do diarista. Novamente menciona a coordenação da enfermagem, o fisioterapeuta apenas por 18 horas, a enfermagem por 24, e aqui eles incluíram a psicologia e a fonoaudiologia como dedicado para a UTI, mas mantiveram apenas acesso à assistência do farmacêutico, nutricionista e dos odontólogos.
Bom, em termos de estudo, como eu falei, nós precisamos de dados nossos. E nós temos um excelente estudo, que é o estudo Orquestra, que avaliou pacientes em 55 hospitais, 93 UTIs, 129 mil admissões e avaliou essa interface entre recursos humanos, intensidade de recursos humanos e tempo de ventilação, de admissão em UTI e mortalidade. Mas eu não vou me deter nele, é um estudo muito importante sobre esse tema, porque vocês vão ter uma apresentação toda dedicada somente a ele. Mas nós temos inúmeras outras comprovações de que ter um staffing especializado salva vidas, né? Esse estudo que foi feito dentro do banco de dados do Orquestra mostra que você ter recursos humanos de excelência cria um ciclo virtuoso, ou seja, as UTIs que tinham melhor intensidade de recursos humanos produziram mais artigos científicos, e isso, obviamente, de forma conjunta, se traduz em melhoria de processos e melhoria no cuidado. O mundo inteiro fala de crise com relação a recursos humanos dedicados à UTI. E a razão é clara, não só para a enfermagem, mas para todos os profissionais que atuam nessa área. Burnout, estresse, pagamento insuficiente, qualidade de vida, os profissionais estão envelhecendo, e isso, quando acontece, se você tem uma diminuição de profissionais disponíveis, obviamente vai impactar no cuidado e aumentar o trabalho de quem permanece lá. Nessa pesquisa interessante que foi feita na Inglaterra, recentemente, com enfermagem em hospitais do NHS, com 231 hospitais, eles observaram que estava começando a haver um número aumentado de profissionais que não eram enfermeiros, né, propriamente dito, ou seja, de tecnólogos, para substituir enfermeiros por causa dessa deficiência. No nosso caso, nós temos enfermeiros suficientes, e mesmo assim a gente usa técnicos de enfermagem por razões outras. Então, é importante estar atento à razão pela qual as coisas acontecem em países diferentes. Esse estudo publicado no CHEST ano passado, em 596 UTIs, ele começa falando que faziam 25 anos que não se olhava para isso nos Estados Unidos. 596 UTIs, e o que eles viram? 90% são UTIs ou geral, ou médica ou cirúrgica. UTI especializada propriamente dita, apenas 10% delas nos Estados Unidos. Em 93%, observe que não é 100%, 93% tem intensivista disponível. E desses, 75% dos casos, o intensivista é o responsável pelo cuidado de todos os pacientes. 53% das vezes, ele fica 24 horas, tem cobertura 24 horas, 7 dias por semana. E 51% nos finais de semana. A enfermagem é uma enfermeira para cada 2 pacientes em 90% dos pacientes. O nosso é 1 para 10. Foi tentado em 2010 mudar isso para 1 para 8 e foi revertido. Farmacêutico está presente em 92%. Fisiorrespiratório, que lá é diferente, o fisioterapeuta cuida só da parte respiratória, em 98%. No Quênia, achei interessante esse trabalho, porque vou pontuar só o que foi que eu achei, poxa, o Quênia consegue ter enfermeiro 1 para 2, e nós não conseguimos, 1 para 10. E o Quênia, nesse trabalho, eles identificaram pequenas diferenças entre o serviço público e privado, grande diferença comparado com o nosso, né? Então, eu queria só pontuar o que eu achei que chamou atenção. O Quênia consegue, nós também podemos conseguir, né? E esse outro trabalho que compara, é um trabalho coreano, que trabalha a qualidade da assistência quando você tem residentes versus quando você tem intensivistas cuidando diretamente dos pacientes. O que acontece é que, nesses outros países, ao contrário do Brasil, quando você tem residentes, o staff, o assistente fica em casa, não é presencial. Então,
Isso faz grande diferença. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles se preocupam com a diminuição de profissionais, principalmente onde não tem residência médica, porque onde tem residência, o staff fica em casa. Com a diferença que um residente de medicina intensiva, ele já concluiu minimamente ou 3 anos de medicina interna, ou 4 anos de cirurgia, ou 4 anos de anestesia. Então, ele, na verdade, ele é um R4 ou um R5, não é a nossa situação, onde, obviamente, o staff tem que estar presente, porque o nosso é realmente um R1, recém-formado, principalmente agora com acesso direto. Por isso que a gente tem que ter cuidado ao comparar estudos internacionais com os nossos. Recentemente, a gente concluiu um inquérito nacional, que é o maior estudo epidemiológico de uma especialidade médica já feita, uma parceria entre a AMIB e o Conselho Federal de Medicina, usando o banco de dados. A gente tinha intenção, nossa amostra para ser significativa, de entrevistar 1.200 médicos. Conseguimos 2.300 médicos. E dividimos em 3 grupos. O G1, que são os intensivistas titulados, médicos atuando em UTI. O G2 são médicos que têm outra residência, clínica médica, cirurgia, cardiologia, nefrologia, uma residência correlata. E o G3 é o médico que não tem residência. E o que a gente identificou desse grupo? Primeiro lugar, que ainda somos uma especialidade masculina, aproximadamente 60 a 30, nos 3 grupos. A outra coisa que nos surpreendeu foi que aproximadamente 30% dos médicos hoje atuando em UTIs brasileiras são intensivistas titulados. Muita gente pensa que não tem nem 10, nem 20, temos 30. E isso difere de acordo com a região. Então, na região sul, por exemplo, 46% dos médicos atuando em UTI já são intensivistas titulados. Centro-Oeste, 51%. Onde é que a taxa cai? No norte, onde apenas 16% são titulados e 64% são médicos sem nenhuma residência atuando em UTI. O Nordeste já melhora um pouco, 23% de titulados, com 54% sem nenhuma residência médica. Então, nessas regiões que você tem mais titulado, nos centros de referência, todos os postos, inclusive de plantonistas, já são ocupados por titulados. Um outro dado interessante é que quem está envelhecendo na UTI são os intensivistas titulados, tá? Os que não têm os do G3, na maioria são médicos com menos de 35 anos, ficam ali por um tempo e depois vão fazer outra coisa. Quem tem menos burnout é o titulado, bem menos do que o G3 fazendo isso, provavelmente porque estão fazendo o que escolheram fazer, são vocacionados para fazer, e isso é uma das coisas que diminui burnout. Os do G1, os titulados, são também os que têm melhor bem-estar subjetivo. Os do G3 são os que têm menor adesão a comportamentos saudáveis, sono, exercício, alimentação, enfim, mostrando que, ao contrário do que muita gente pensa, se qualificar para fazer algo que você quer fazer, parece sim estar associado a maior bem-estar, maior estabilidade, maior reconhecimento e inserção em serviços estruturados. Então, os G1, eles têm uma prática com maior dedicação integral à UTI, têm melhor rendimento, atuam principalmente em UTIs privadas, têm maior índice de satisfação com a vida em todas as dimensões, enquanto que o G3 é o que tem menos e eles predominam no setor público. O G2 também tem uma atuação mais fragmentada com múltiplos vínculos. A gente observa aqui que, apesar de todas as normativas legais e da profissionalização que houve das UTIs, 10% dos RTs ainda estão exercendo essa função de forma ilegal, pois ou são de outra especialidade ou não tem nenhuma residência e estão sendo RT. O G1 dá menos plantão noturno, dá menos um plantão por semana, a carga horária e a atuação CNPJ e CLT é similar, mas observem que a diferença de CNPJ para CLT nos 3 grupos, o G1 mais no privado e o G3 mais no público. Uma coisa importante que a gente está observando é uma tendência, um desejo de redução de carga horária. E a gente observa isso nos 3 grupos.
mas principalmente a gente observa isso no G2 e no G3, mostrando que o especialista é quem realmente fideliza e que precisa do investimento para permanecer na área. Esse movimento progressivo de redução de jornada e intenção de abandono da área é um alerta importante para que a gente trabalhe a sustentabilidade da força de trabalho nas nossas UTIs. Nós precisamos de política de retenção, de valorização, de reorganização para poder manter nossas UTIs saudáveis. Nós já avançamos muito. Hoje já temos mais de 10.000 intensivistas no Brasil titulados, o que é força suficiente para cobrir as nossas UTIs como RT e como diarista. Temos mais de 1.500 médicos em formação no momento. Temos indicativos importantes de que ter o intensivista titulado salva vidas e temos um aumento, com esse aumento progressivo de profissionais, muito provavelmente em 10 anos nós temos uma excelente possibilidade de termos intensivistas em todas as posições de trabalho de UTI. Minimamente nas capitais, nos centros de referência, certamente nós teremos. A presença do intensivista titulado está claramente associada à redução de mortalidade e nós temos marcos normativos adequados para essas posições que hoje estão regulamentadas com essa necessidade. No entanto, é dever de todos nós a busca pela efetiva implementação desses marcos. Por fim, eu queria chamar a atenção que nós fizemos um levantamento estado por estado e que nós não deveríamos mais dizer que não temos intensivistas suficientes, porque nós temos intensivistas suficientes em todos os estados brasileiros, excetuando Roraima, que é por 1 ou 2, para atender essa demanda. Claro que existe o problema de distribuição para interiorização, mas a distribuição dos intensivistas, ela acompanha a dos leitos. Então, onde tem leito, tem intensivista suficiente. O futuro nos reserva um aumento progressivo na demanda por leitos e por profissionais de terapia intensiva. Então, é urgente que a gente tenha estratégias para valorizar esses profissionais, para retê-los na especialidade, em especial os mais experientes, e permanecermos atentos para a qualificação necessária na posição de plantonista, assim como para a devida inclusão da equipe multidisciplinar. E atenção para a uniformização dos marcos normativos. Mais estudos são necessários para a área para que a gente possa compreender melhor. O último slide é uma correspondência que foi feita por colegas nossos da Bahia, doutor Dimitri e doutora Bruna, sobre a sedação nas UTIs. E é bem interessante porque nós sabemos o que precisa ser feito, mas às vezes a gente não compra a luta com a força necessária. Então, nós sabemos que oversedar é ruim, mas nós sabemos que sedação leve exige recursos humanos, exige enfermagem. Nós lemos artigos europeus, americanos, e vemos que a enfermagem é 1 para 2, mas nós aceitamos ter uma enfermeira para 10, fazendo com que essa profissional saia da beira de leito para ser um agente administrativo. Então, às vezes, é fazer aquilo que a gente já sabe que precisa ser feito, fazer o básico bem feito. E, em termos de recursos humanos, certamente nós sabemos o que precisa ser feito, mas precisamos lutar para que isso efetivamente aconteça em todas as nossas UTIs. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Agora eu vou chamar a doutora Suzana Lobo. Ela vai falar sobre a questão pública, privada e o acesso equitativo. Bom, novamente, obrigada pelo convite. Estar nesse lugar lindo aqui, podendo falar um pouco sobre os dados das UTIs brasileiras, né? E meu tema é falar um pouquinho sobre as diferenças entre o público,
o privado e o acesso equitativo. Bom, quando a gente olha, né, de junho de 2002, os parâmetros, o que o Ministério da Saúde preconiza em termos de leitos hospitalares seria aí de 2,5 a 3 leitos para cada 1.000 habitantes, uma média de 4 a 10% do total desses leitos de UTI, isso corresponde a 1 a 3 leitos de UTI para cada 10.000 habitantes, né? E como é que está o Brasil nisso? Se a gente olhar essa distribuição de leitos de UTI per capita em diferentes países, né, por 100.000 habitantes agora, então, quando o ideal seria aí por 100.000, 10 a 30, a gente vê uma enorme variação em número de leitos de UTI entre países, variando aí de 2 até 46, né? E se a gente olhar o Brasil aí com 36 leitos por 100.000 habitantes, a gente vai ver que nós temos mais leitos que a Alemanha, que Estados Unidos, que muitos outros países, como Itália, França e outros países desenvolvidos. Bom, aqui a gente tem uma distribuição, né? A gente vê um crescimento constante aí, progressivo, do número de leitos do sistema público de saúde e do sistema privado. Em azul escuro, o sistema público, em azul mais claro, o sistema suplementar. E a gente vê que o crescimento foi mais ou menos igual. Teve uma diferença aí grande aí na fase da pandemia, com mais leitos públicos, mas a gente vê um aumento progressivo nesses 10 anos, entre 2011 e 2020, né? Chegando agora a 43.000 leitos, quase 44 mil, número total de leitos, contando o público e o privado, né? Saindo aí de isso em 2024, 2025, mostrando uma distribuição bem similar entre público e privado. Mas quando a gente olha, né, o Brasil do SUS e o Brasil do sistema suplementar, a gente começa a ver as diferenças. Do lado esquerdo, a gente vai ver o total de leitos do SUS, né, e do lado do direito, o total de leitos do sistema de saúde suplementar, que é... Ok. Bom, quando a gente olha, então, a proporção de aqui por 10.000 habitantes, né? Quando a gente olha uma proporção menor que 1, denota insuficiência, uma vez que o ideal é entre 1 e 3 leitos por 10.000 habitantes, a gente vê que a região norte é a região que aparece vermelho. No caso de leitos do Sistema Público de Saúde, todas as outras regiões atendem aí às especificações do sistema de saúde, com um total aí de 1,4 leitos por 10.000 habitantes no sistema público e quase 4 vezes mais, 4,3 leitos por 10.000 habitantes no sistema de saúde suplementar, né? E olhando agora por estados, a gente também pode ver que no sistema público começa a ficar, tem uma grande extensão de área do norte e alguns estados do nordeste aí com insuficiência de leitos, né? E essa distribuição, má distribuição regional chama bastante atenção. Muito mais leitos no sul, sudeste do que no norte e nordeste, né? E como já foi falado aqui pela Patrícia, tem outro problema de distribuição, que é que 75% da população não tem seguro-saúde, né? E somente 25% da população tem o seguro. Então, nós temos metade dos leitos sendo para o sistema público, mas que deve servir 75% da população. E quais as consequências disso? A consequência de escassez dessa má distribuição para essas regiões, ou para locais, isso também pode acontecer mesmo em alguns locais dentro
mesmo no sul e sudeste, a escassez de leitos ou a falta de seguro vai levar a vários eventos adversos aí, como admissões que podem ser negadas ou atrasadas, né? Tem impacto na mortalidade, alta prematura por falta de leitos, às vezes até altas noturnas, que a gente sabe que estão, inclusive, relacionados com aumento de mortalidade, né, para poder gerar leitos aí no meio da noite, né? E isso também tem um impacto no case mix das UTIs, com pacientes mais graves, né, naqueles cenários com menos leitos, né? Isso também, essas diferenças entre UTIs também leva impacto na calibração do sistema de scores, critérios de alta diferentes, né? Então, essa má distribuição vai, sem dúvida nenhuma, levar a alguns problemas aí de interpretação. Bom, não tem dúvida que o status socioeconômico, a localização geográfica determinam desigualdade de acesso e da qualidade em cuidados intensivos, né? E são fatores determinantes importantes aí nessas disparidades em saúde. A gente sabe que em países de baixa e média renda, 85% dos casos e morte por sepse vão ocorrer nesses países, né? Nesses países de menor renda, a gente tem fatores ambientais que também impactam no prognóstico. Poluição, acesso a serviços básicos demorado, transporte e vários fatores, isso é multifatorial. Diretrizes internacionais de cuidados de AVC, de infarto, de hipertensão, de sepse, são geralmente focadas em países de alta renda e apresentam dificuldade de implementação em ambientes com recursos limitados, né? E outra consequência dessa má distribuição de leite das áreas com falta de leitos é que muitos pacientes, né, principalmente nos países de baixa renda, são tratados fora das áreas designadas. Isso é uma realidade nossa também, né? Por falta de capacidade de infraestrutura e equipe qualificada. Então, é óbvio que o investimento nesses países é menor e isso tem um impacto muito significativo nos resultados, né? Então, essas barreiras relacionadas ao status socioeconômico, à localização geográfica, que determina essas disparidades, ela inclui a pobreza, o transporte, a referenciamento, até más condições de estrada, de rede de comunicações inadequada, escassez de profissional, e tudo isso afeta também, né, os pacientes, e principalmente, talvez, os pacientes de UTI. Esse aqui é um estudo do nosso hospital, é um hospital de praticamente 1.000 leitos, e que atende 104 cidades, e que, embora tenha 200 leitos de UTI, não atende às necessidades da região. E a gente, dividindo aqueles pacientes, chega a ter 13 horas de espera, um paciente grave para chegar na UTI, e aqueles pacientes que demoram mais têm uma mortalidade, aí, um impacto muito significativo, e isso não é desse estudo, vários estudos mostram, e é óbvio que a demora no atendimento da sepse, por exemplo, da pneumonia e outros, impacta em desfechos, né? Aqui, por exemplo, falando de países de baixa e média renda, tem algumas características, por exemplo, as infecções complicadas, né? Infecções de tecidos moles, essas são doenças mais comuns, inclusive nesses países, e predominam os casos de emergência, os pacientes chegam atrasados, e geralmente eles têm complicações como desnutrição, a doença mais avançada, comorbidades, e estima-se que a oferta de serviço cirúrgico básico de emergência essenciais poderia evitar 1,5 milhão de mortes por ano nesses países de baixa renda, né? E existem as inequidades ainda relacionadas à saúde das mulheres, né? Nossas diretrizes clínicas raramente consideram de forma diferenciada o gênero,
falta ensaios clínicos, né? As gestantes são excluídas dos estudos, tudo isso limita o entendimento de respostas, se as diferenças de resposta entre homens e mulheres, eventos adversos, complicações maternas são causas importantes de mortalidade nesse país, né? Hemorragia pós-parto ainda. Nos Estados Unidos, a gente sabe que mulheres negras têm 2,6 vezes maior risco de morte por complicações de gestação, menor acesso a intervenções que salvam vidas, isso é verdade também para o infarto e outros. Então, essa inequidade também a gente pensa aí nas diferenças, quando a gente faz diretrizes e cuidados, né? Esses países de baixa renda, por exemplo, têm diferentes problemas. Desculpa que está passando aqui sozinho. Tem diferentes problemas, por exemplo, a gente vê complicações cirúrgicas na Tanzânia, como perfuração por febre tifoide, tuberculose e outras doenças muito relacionadas à pobreza. No Brasil, hoje, a gente tem esse registro, e esse registro, sem dúvida nenhuma, o registro TEIs brasileiras nos ajuda a entender essas diferenças e vai ser importante para que nós tenhamos esse norte para essa diminuição dessas desigualdades, como já foi falado pela Patrícia, em relação que já diminuiu em relação aos números de intensivistas, né? Bom, assim, hoje nós temos dados de 790 hospitais, foi falado quase 9 milhões de pacientes, né? E são 25.800 leitos, um pouco mais da metade do total de leitos das UTIs brasileiras fazem parte dos registros. E a gente pode observar aí as diferenças regionais, né? UTIs públicos em si, mas claro, UTIs privadas em laranja, de 2010 a 2025 aqui, a gente vê as diferenças em termos de taxa de mortalidade, né? E essas diferenças também são multifatoriais, né? Todo mundo se lembra o que aconteceu na pandemia, mortalidade muito elevada em pacientes entubados em todas as regiões, mas particularmente isso foi visível no Norte e Nordeste, mas no Centro-Oeste também, foi menor no Sul e Sudeste. E aqui por região, se a gente observar as áreas aí sob a curva, ou seja, o gap entre isso, a gente percebe já que começa a diminuir um pouco essas diferenças, embora elas ainda sejam estatisticamente significativas, né? Aqui a gente vê os gráficos das taxas de mortalidade de um modo geral, e aqui dos pacientes em ventilação mecânica. A gente vê que essas diferenças diminuem nos pacientes mais graves, que são aqueles em ventilação mecânica, mas a gente ainda tem alguma significância estatística, ou seja, a gente tem espaço para melhoria. Isso na região norte, falando nordeste, a mesma coisa, né? Então, a gente também, novamente, observa aí menores diferenças em pacientes mais graves, e regiões centro-oeste e sul e assim por diante, sempre notando alguma diferença ainda. E olhando aqui um resumo de todos esses gráficos, né? A gente observa aí uma diferença em porcentagem, observando todos os pacientes, que as taxas de mortalidades aí no sistema público e no privado, uma diferença que é maior na região Nordeste, e quando a gente olha em pacientes de ventilação mecânica, essa diferença diminui significativamente, né? Mas a gente ainda vê aí que o nosso case mix ainda são pacientes bastante graves. A causa é multifatorial, equidade é necessário, facilitar o acesso às UTIs, principalmente nessas regiões como Norte e Nordeste, né? A gravidade, é claro que, por tudo que eu falei, esses pacientes, por vários motivos, mais comorbidades, acesso, etc., têm mais disfunções orgânicas, mais tempo
para chegar dentro de uma UTI e atender. E a atenção primária, né? São pacientes geralmente com policomorbidades e muito frequentemente, um contexto social bastante complicado. E quando a gente pensa em número de leitos de UTI, a gente pensa que precisa entender que, pensando como a curva de Frankenstein, aqui nesse editorial, nesse trabalho, né? Será que aumentar indefinidamente o número de leitos, isso vai se transformar em benefícios, né, sociais, né? Seria uma curva aí do tipo A? Ou será que a gente vai ter uma curva tipo Frankenstein, que a partir de um determinado momento a gente pode começar a aumentar os problemas ao invés de benefícios, né? É claro que quando a gente tem mais leitos, a gente pode ter alguns benefícios em termos de case mix, de mortalidade, etc., mas isso tem os eventos adversos aí que também vai gerar maiores custos, vai gerar maiores investimentos em pacientes terminais, mais eventos adversos, maior utilização de recursos avançados, etc., que nem sempre é bom, né? Então, nós temos os desafios, uma alta demanda, leitos limitados, diferenças globais são visíveis aí, e isso dificulta o planejamento. Já foi falado pela Patrícia que outro desafio é definir o que é um leito de UTI, isso complica a comparação entre países e mesmo entre estados. As restrições de recursos, né? Como é que a gente vai comparar UTIs? Tem UTIs com todo tipo de recurso e outras que são com recursos muito limitados, principalmente em contextos aí de baixa renda. A gravidade, o case mix, né? Eu tenho UTIs com pouco leito, tende a priorizar os pacientes mais graves. Com muitos leitos, teremos aí pacientes com menor gravidade, muitas vezes só para monitorização. Muito frequentemente, nos Estados Unidos, por exemplo, pacientes são muito idosos e são internados nas UTIs para serem monitorizados, né? Demora na transferência e etc., né? Então, a gente precisa pensar em métodos de otimização, né? Modelos de simulação e melhoria aí de referenciamento das filas, mudanças operacionais, políticas de triagem mais eficientes, equipes flexíveis, regionalização dos cuidados, e aí temos que procurar, né, as nossas soluções para os problemas regionais, né? Reduzindo essas desigualdades, principalmente em todos os sentidos, e o objetivo é reduzir o tempo de espera, o uso mais eficiente dos leitos, né? Impacto na mortalidade e reduzindo custos também, né? Então, ampliar a capacidade de atenção, recursos, ampliar ou especializar esses recursos materiais, esses recursos humanos, e atender os materiais necessários, fluxos, como eu já falei, pesquisa inclusiva, e quem sabe telemedicina pode ajudar. Obrigada pela atenção. Obrigada, Suzana. Pelo avançar da hora, a gente vai passar direto para a parte de perguntas. Só para dizer que a gente está com 160 pessoas aqui online, então, sucesso absoluto do evento. Queria abrir para a plateia, se alguém quer fazer alguma pergunta aos nossos apresentadores. Alguém quer fazer, gente, algum comentário? Não? Então, a gente está tentando aqui abrir as questões para
A gente tem uma pergunta do chat para a doutora Patrícia sobre os profissionais de enfermagem. Qual a sua opinião se a gente consegue ter alguma mudança na RDC para melhorar a relação entre enfermeiros e leitos? Acho que ficou bem claro que esse seria meu sonho e acho que de todos nós. Ah, infelizmente, é pouco provável que a gente consiga mudar essa realidade no curto prazo. Realisticamente falando, nós temos conseguido carregar a RDC 7 como ela está no colo. Imediatamente antes da pandemia, ela foi colocada sob consulta pública e existe um questionamento se a RDC 7, se a Anvisa não deveria era retirar todo o bloco de recomendação de recursos humanos. E nós temos conseguido segurar isso lá. Então, é importante que essa luta exista e estamos trabalhando para isso, mas realisticamente, no curto prazo, infelizmente não. Talvez a gente consiga diminuir um pouco, mas no curto prazo. Eu só queria comentar que eu acho que uma das coisas em relação à enfermagem passa muito pela valorização desse profissional. A gente vê o trabalho, a importância do trabalho deles da UTI, até para que nós possamos trabalhar melhor, né? E, infelizmente, eles não são reconhecidos na forma que devem. A gente vê no mundo inteiro, você mostrou dados, eles abandonando burnout. E a gente fez uma pesquisa também, isso durante a pandemia, foi impressionante a carga deles. E sem a valorização desse profissional, eu acho que nós não vamos conseguir sair desse buraco que é previsto que em 10 anos tem um déficit muito, muito importante do enfermeiro. Eu até queria recomendar, se todo mundo pudesse, assista um filme que eu assisti esse fim de semana. O filme é um filme suíço, que chama Late Shift. Acho que em português, se não me engano, é Heroína. Fica até meio chato, assim, porque para nós parece que a gente está de plantão olhando o filme todo, mas é um filme realmente muito impactante. Vale a pena a gente dar uma olhadinha para a gente pensar um pouquinho mais nesse profissional. Eu acho que a gente precisa, antes de conseguir mudar uma resolução dessa, é muito importante que haja uma movimentação nossa nesse sentido, né? É importante que hajam trabalhos científicos, campanhas, conscientização, educação, né? Para ir começando a mudar essa realidade. Então, se as pessoas simplesmente aceitam isso como ok, não muda nunca. Então, é preciso que a gente não simplesmente aceite. Tem toda a razão, Patrícia. Como a gente está realmente muito avançada a hora, eu vou concluir então essa sessão e vamos passar para a próxima. Muito obrigada, Patrícia, Suzana, a todos.